Mas, Juarez, então vamos falar um pouco sobre tratamento. O paciente fez o diagnóstico em cima de uma anamnese, um exame físico, exames complementares. Você pontuou alguns exames de imagem que outrora não existiam e que hoje tem, que facilitam muitos diagnósticos. E vamos ao tratamento. Quimioterapia, radioterapia, quando se opta por um, quando se opta por outro. Já vou acrescentar por que a quimioterapia às vezes é de 21 em 21 dias. Como é que se estabelece que são 8 sessões? Eu recebo pacientes que vão lá perguntar para o cardiologista, conversar com o cardiologista por efeitos colaterais de alguns medicamentos, e eu me deparo com essa situação. Então... Bom, à medida que foi se desenvolvendo, foi se diagnosticando e conseguindo se avaliar a extensão do câncer em determinado paciente, foram estabelecidos os procedimentos terapêuticos. Houve a era em que a cirurgia era a grande arma, até porque não existiam outras, né? Mas eram verdadeiras mutilações dos pacientes, das pacientes. A cirurgia era ressecar tudo e se pensava que o câncer era uma doença regional. Não se tinha um exame para avaliar que tinha a distância. Então, a cirurgia, que foi o primeiro e continua sendo uma arma muito importante, né? Evidentemente que para algumas neoplasias a cirurgia começa a perder um pouco de terreno, né? Mas ela ainda é muito importante. Depois disso, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, que foi feita de maneira assim cirúrgica, com o Dr. Bitson, com o exemplo que eu acabei de citar, há 128 anos, ele fez isso na Escócia. Hoje nós temos, por exemplo, manipulação hormonal para câncer de mama, para câncer de endométrio, para câncer de próstata, que são métodos que não têm uma toxicidade tão importante e são extremamente efetivos, sabendo-se que nem todos os tumores se beneficiam. E aí vem o diagnóstico mais apurado, com uma imunistoquímica, com análise molecular dos tumores. E daqui um pouquinho mais, nós vamos ter pontos de quebra das alterações moleculares, onde uma determinada medicação vale a pena ou não. Então, nós sofisticamos bastante isso. A quimioterapia, algumas já têm drogas associadas, como são os anticorpos monoclonais, por exemplo, que são extremamente dirigidos para determinados tipos de célula, para determinado tumor, onde ou intrínseca ou em superfície na superfície da célula, na membrana celular, onde a célula está revestida, eles têm determinados marcadores. Então, nós temos drogas que são específicas, elas se ligam exclusivamente naquelas células que têm a alteração e é mais fácil de tratar. Isso acresceu bastante. As duas grandes drogas que vieram para isso, o rituximab para linfoma, né, que nós já temos ele no Brasil há 15 anos, mudou drasticamente, né? Linfoma de alto grau, diminuiu a mortalidade, uma taxa de cura que aumentou bastante. Depois veio o Herceptin para mama, os pacientes HER2, que veio, né, galgando degraus. Hoje nós conseguimos levar pacientes a tratamento antes da cirurgia e a paciente vai à cirurgia, não tem mais tumor. Isso acontece num percentual muito bom. Então, são drogas que são acrescidas ao armamentário terapêutico com alvo para atingir. Leucemia mieloide crônica, o tratamento era transplante de medula. Era uma coisa muito sofrível, com uma alta taxa de mortalidade no passado. A partir de 2002, 2003, o imatinib foi colocado à disposição, inclusive para os pacientes do SUS. Não precisa mais transplantar, não existe mais esse índice de óbito
Nós temos pacientes que estão, desde 97, estavam em uma fase crônica controlada, com drogas convencionais, passaram para essa medicação e estão bem até hoje. Ou seja, identificou-se um alvo, conseguiu-se a medicação, cronificamos a doença. Então o câncer passou a não ser aquela doença que ia matar, mas uma doença crônica, como se trata um diabetes, um distúrbio de tireoide, um distúrbio cardíaco, e as coisas vão melhorando, né? A ponto de curarmos uma doença, ter outras, e o paciente preocupado com o câncer. Nossa, seu fulano, dona fulana, o câncer não vai lhe matar não, vai ser outra coisa. Mas doutor, olha, cuide dos demais, aí veja o coração, cuide disso, cuide daquilo, olha que isso aqui não vai lhe matar. Então são coisas que deixam a gente com um grau de satisfação muito grande de poder estar vivendo essa fase, né? Nós temos hoje fatores, sistemas que avaliam o prognóstico das pacientes, né? Nós já temos alguns bem sedimentados, estão aparecendo outros. Tu retira um tumor de mama, faz a avaliação do que é o tumor, que característica biológica molecular ele tem, avalia os fatores de risco e diz, olha, o melhor tratamento é esse, chance de cura de mais ou menos tanto, etc. e tal. Está sendo avançando bem para a próstata, para pulmão, para intestino grosso. Então nós vamos, né, cada vez mais. Nós temos avaliação molecular hoje para tumor de mama, para tumor de pulmão, para tumor de estômago, para tumor de intestino. Nós temos o melanoma com droga, estudando mutação específica da célula do melanoma, tem alteração. Às vezes o paciente vem para a gente quando está metastático já, né? Não, olha essa medicação, a pessoa vai tomar a medicação. Por quê? Porque ela vai atuar exatamente para o melanoma que tem aquela alteração. E tem boa resposta e a doença desaparece. Então são coisas que estamos engatinhando, digamos assim, ainda perto do que a gente pode atingir, né? Juarez, nós estamos chegando ao final do programa, teria muitas outras coisas para conversar contigo, mas eu deixei ainda um questionamento no intervalo. Saiu uma portaria do Ministério da Saúde há um tempo atrás, dando um prazo do diagnóstico para iniciar o tratamento. O que te parece isso? Isso é factível em nível de SUS ou não? Não. Eu não vejo que seja factível por uma questão muito simples. A infraestrutura necessária com o nível de desenvolvimento dos profissionais da saúde, a infraestrutura tem que ser muito maior. Não pode, eu particularmente não consigo entender que se pode esperar 2, 3 meses para tratar câncer, né? Tanto que todos os pacientes encaminhados pelo SUS para o universitário são atendidos em torno de 10 dias no máximo. A gente já sabe a programação da semana próxima, na sexta, sábado, a gente olha tudo que vem, ajeita, acomoda e é exagerado o número de pacientes? Mas é melhor fazer desta forma do que deixar sem tratamento e dizer, não, mas eu posso esperar 2 meses. Não é a questão da lei, é a questão da minha moral e eu não concordo que seja dessa maneira. Então tem que aumentar. Diagnóstico preciso, exato, como nós sabemos que tem que ter para todos. O diagnóstico, aonde tratar, os exames necessários e a medicação. Isto é importante, é fundamental, senão a gente vai perder. Não tem, para mim não pode, o tempo é exagerado, tem que ser uma coisa mais imediata e tem que ter a infraestrutura.
Não só do médico, da enfermagem, do farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todos os profissionais que estão relacionados. Bom, estamos chegando então ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a agradável presença do Dr. Juarez Chiesa, oncologista, nosso amigo aqui em Santa Maria. Meu muito obrigado, obrigado pela audiência das pessoas que têm conversado conosco nas ruas de Santa Maria. Até o próximo programa, um bom resto de semana para todos.